Olá, seja muito bem-vindo ao podcast episódio 59 do podcast Empoderaí Cris, um espaço onde histórias reais, trajetória de coragem, conversas com propósito se encontram para provocar, transformar de dentro para fora. Eu sou a Cris Silva, sou a CEO da do Cris Exclusive, sou psicóloga, terapeuta de casais, sou idealizadora da rodada de pitch que acontece mensalmente aqui em Marília e sou a host, a apresentadora desse podcast que é feito com muito amor e carinho. Antes de eu chamar essa nossa convidada, que ela é surreal quadrado, eu quero agradecer a Unimar EAD, a educação que transforma trajetória, a do Cris Exclusive, que há 23 anos transforma relacionamento, já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. O Boticário Marília, que a proposta em cada detalhe. A doutora Bia Casari, ela que cuida do meu rosto, ela é especialista em orofacial, beleza com naturalidade, elegância e segurança. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 25 anos, ele desenvolve sorriso com naturalidade e humanidade e harmonia. E aos nossos parceiros de bastidores, o diretor técnico, o Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio Silatora, o professor Henrique Nedmaia, que eles não estão presentes aqui, mas está presente na minha mente, no meu coraçãozinho. Sem eles, nada disso seria possível, desse espaço, de todo esse trabalho incrível e surreal que esses meninos fazem. E é você que vem nos acompanhando, você está nos ajudando a nós atingirmos as maiores capitais das nossas regiões, do nosso Brasil. E nós temos áreas internacionais. E tudo isso é possível porque você se inscreve, porque você compartilha, porque você encaminha para todos os grupos. Peço que você continue, porque o YouTube, ele conta tudo para mim. Tudo que você faz, ele vai lá e fuxica. A gente precisa de mais pessoas com a sua atitude, porque tudo que aqui a gente compartilha tem propósito, tem insights valiosos. Os nossos convidados são surreais. Eles trazem uma bagagem, uma trajetória, um know-how de muito conhecimento e muito aprendizado. E hoje, o papo é com alguém que escolheu estar ao lado das pessoas no momento mais delicado da vida. Uma profissional que une ciência, tecnologia e, acima de tudo, humanidade. Ela é fisioterapeuta, mestre e doutora em desenvolvimento humano e tecnologia, com uma trajetória que passa pela UTI, pela reabilitação neurológica, cardiopulmonar e pela docência. Mais que muito mais de títulos, a nossa convidada entende que tratar o corpo é também acolher histórias, emoções e contexto. Seja muito bem-vinda, doutora Doralice Fernanda de Silva Raquel. Isso não é um nome, isso é um verso. Seja muito bem-vinda, viu? Eu fico muito feliz, viu? Obrigada, Cris. Eu que agradeço a você pelo convite. É muito bom estar aqui com você hoje, com essa energia surreal que você tem. E é muito bom estar aqui com você hoje, trazer um pouquinho, né, da minha história, um pouquinho do meu trabalho. Olhando assim pra você, você tem a cara de menininha. Nem fala que tem todo esse currículo. Nem tanto, viu, Cris? A gente engana. Não, você passou na fila ali do formal várias vezes, hein? Conta esse segredo pra nós, hein, Doralice? Olha, gente, que mulher linda, encantadora, viu? Tô muito feliz. Eu sei que sua agenda é muito cheia, né? Nós vamos trazer algumas conversas aqui que as pessoas vão entender como tu tens uma vida agitada, hein, mulher? Meu Deus. Um pouquinho, Cris, é corrido. Imagino. E o maridão veio ali pra dar essa força aqui pra você, né? O marido tem que entender, né? Faz parte. Isso é muito bom. Eu separei por eixos pra gente poder... Eu sou uma pessoa muito que falo muito, então eu gosto de um pouquinho de organização. Em que momento, Doralice, você percebeu que a fisioterapia seria muito mais que uma profissão para você?
Cris, na verdade, né, eu não sou aqui da região, né, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então sou de longe um pouquinho. E quando eu vim para Marília, um pouquinho antes, né, de pensar nessa questão de escolher uma profissão, eu escolhi meio que por acaso a fisioterapia. Então, eu costumo falar que a fisioterapia me escolheu. Entendi. Na época, eu sabia muito bem a área que eu queria, que era a área da saúde, né? Então, eu queria algum curso da área da saúde, mas eu tinha muitas dúvidas, né? Entendi. E aí, por ser um curso, né, gratuito aqui na Unesp, em Marília, né? Eu sou formada aqui em Marília. E aí, eu acabei optando pelo curso de fisioterapia. E aí, depois, acabei me apaixonando. Ai, ainda bem, né? Ainda bem. Porque temos uma profissional surreal. O que mais porque, assim, você foi escolhida pela fisioterapia. E aí, quando eu estava olhando assim no teu currículo, eu falei assim, que fisioterapia, geralmente a gente pensa assim, membros, perna, braço. Mas ver nessa tua caminhada, né, a sua prática clínica em UTI. Como que é isso, essa prática na UTI? Como é isso para você? Bom, aí, né, como você falou, a área da fisioterapia mais comum é a área de ortopedia mesmo e musculoesquelética, né, que vai tratar os membros, ossos, fraturas, né, dores musculares, enfim. Mas, quando eu conheci mesmo a fisioterapia, já na faculdade, eu vi o quão grande era o leque de áreas de atuação da fisioterapia. E aí, quando eu conheci a área de atuação na unidade de terapia intensiva, né, que é a UTI, foi a área que mais ganhou meu coração durante a graduação. Entendi. E aí, eu optei por escolher, né, esse caminho. E hoje, né, a gente falando hoje, em 2026 já, é muito comum a gente ouvir falar da atuação do fisioterapeuta na UTI por conta da pandemia, né? Isso foi muito popularizado. Porém, né, antes, quando eu entrei na graduação, eu nem imaginava que existia essa atuação tão forte do fisioterapeuta na UTI. E é uma área muito linda. A gente consegue pegar o paciente desde uma condição muito grave e acompanhar ele em todos os processos de reabilitação até a reinserção dele nas atividades dele, na sociedade. É muito bom, muito Nossa, gratificante. eu fiquei incrível, assim, de olhar, né? Olhar mais afinco dentro do teu currículo e dentro da tua atuação. Eu confesso a você que eu fiquei assim, ó. Nossa, que incrível, ó. Já pega papel e caneta e vem com a gente, porque esse podcast aqui só tá apenas começando. Eu separei aqui corpo, dor e consciência, né? Depois de tantos anos cuidando de pessoas, porque você tá com quantos anos nessa área? Eu estou nessa área desde 2012, né? Já são Quase 14. Ia falar quase 15 anos aí. Porque 12, nós estamos em 25, né? É mais ou menos isso aí. Bastante tempo, né? Como que depois de tantos anos atuando, cuidando de pessoas, como você enxerga hoje a relação entre corpo, mente e emoção? Bom, essa é uma questão assim muito forte, porque, né, quando a gente pensa em tratamento, né, é muito comum a gente pensar no corpo, né, na questão física. E quando a gente trata de dor, né, é inevitável a gente pensar no paciente como um todo mesmo, né? Então, a questão emocional, a mente, ela interfere muito, né? Nos processos de dor, principalmente, e nos processos de reabilitação também. Então, essas áreas são todas conectadas, né? Então, não tem como desvincular o paciente, né? Da questão do corpo, da mente, de como ele está inserido na sociedade, daquele meio dele, a rotina dele. Então, tá tudo interligado, né? E a forma que ele enxerga o mundo também vai, com certeza, interferir na forma com que ele sente aquela dor, né? Então, isso está muito conectado. A gente percebe isso muito no dia a dia, na prática do fisioterapeuta. Entendi. Quando você fala assim da dor, né? Que tá ligado com as emoções. A dor, ela precisa ser combatida ou às vezes ela precisa ser compreendida na tua visão? Como que é isso, doutora Doralice? Isso que você falou é muito interessante, porque muitas vezes, né, no tratamento de dor, tem uma coisa que a gente usa muito, que é a educação para a dor, né? O paciente ele precisa ter a compreensão do processo doloroso.
Então, às vezes, aquela dor, né, que ele está sentindo, ela pode ter... É uma dor física, mas ela pode ser intensificada por um momento que ele está passando. Então, a questão do acolhimento, muitas vezes, né, Cris, é muito interessante. E gera uma conexão mesmo entre terapeuta e paciente, né? E essa conexão, ela é muito importante. Embora muitas vezes a gente negligencie essa parte, né? Mas a gente precisa ter um olhar diferente, principalmente com os pacientes com dores crônicas, né? E ter esse acolhimento mesmo. Então, às vezes, não é só combater a dor, mas entender. Né, o contexto dessa dor. E entrando aí nessa compreensão um pouco mais a fundo, o que é uma dor aguda e o que é uma dor crônica? Olha, hoje em dia, né, o que a gente pensa? Uma dor aguda é aquela dor que a pessoa tem um problema, né? E essa dor, ela acabou de começar e ela tá ali em torno... Ela tem uma duração curta, que a gente fala, né? E o que é curta em relação à questão fisiológica da dor? Em torno... geralmente, essa dor ela vai se resolver em torno de uma semana. Ela pode se estender um pouquinho, mas num processo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela já se resolveu. Quando essa dor, ela acaba... Isso depende muito da intensidade da lesão e da extensão, né, dessa lesão, do que está provocando essa dor. Agora, quando essa dor ela começa a se prolongar por um tempo maior, né, 3, 4, 5 meses, 6 meses, aquela dor que não passa, aí ela já entra num processo de cronificação da dor. Entendi. Né? E aí é diferente também as abordagens que a gente faz. Às vezes uma dor aguda, ela é de solução mais rápida, né? Uma dor crônica, às vezes eu preciso pensar em pontos, né, cerebrais que estão relacionados com a modulação dessa dor. Entendi. Então, a gente precisa entender essas dores porque o tratamento ele vai seguir, às vezes, caminhos diferentes. Entendi. Eu pergunto isso porque muita gente sempre tem essa dúvida, o que é aguda, o que é crônica, né? Acho que você trouxe muito bem essa resposta. Eu acredito que muita gente tem agora essa clareza de saber o que é crônica e saber o que é aguda. Como você... quando a gente fala assim... Você, enquanto fisioterapeuta, trabalhou durante muito tempo na UTI. Como que você trouxe para unir a tecnologia, a neuromodulação e o desenvolvimento humano sem perder o olhar humano? Como você consegue trazer isso, colocar isso tudo sem perder esse olhar, esse atendimento humanizado, doutora? Quando a gente pensa, né, nos tratamentos, com tantos recursos tecnológicos que a gente tem, às vezes a gente foca muito no problema do paciente, na queixa, né? E no recurso, muitas vezes, que eu vou utilizar, o recurso tecnológico, né? Mas a questão humana, ela é muito importante, ela tem que guiar todo o tratamento, né? Então, eu costumo dizer assim, né, que na questão de observar o paciente como um todo mesmo, né? Então, ela que vai nortear a gente a não perder essa questão da humanidade. Por quê? Isso que vai trazer a individualidade daquele tratamento, porque cada tratamento acaba sendo individual, né? Então, a gente não pode esquecer disso em momento nenhum, né? E mesmo pensando muito nessa questão da tecnologia, né? A questão humana, ela não pode se perder, né? Entendi. Na UTI mesmo, como você comentou, muitas vezes a gente ouve assim, o fisioterapeuta, o profissional que trabalha na UTI, ele é muito frio, né? Às vezes a gente ouve muito isso, né? Mas eu costumo dizer que é uma área que a gente tem que ter o humano muito próximo. Então, assim, às vezes essa frieza, né, que é muitas vezes confundida, né, com a parte mais técnica, né, os conflitos que a gente tem que resolver lá dentro num ambiente hostil, né? Então, não tem muito a ver com falta de humanização, né? Mas sim com os problemas que a gente enfrenta lá dentro. Mas a questão humana, ela tem que estar aliada ali no nosso dia a dia. Ai, bacana. É bom você trazer essa... fazer esse parêntese, porque realmente os profissionais da saúde são rotulados de ser frios. Então, não pode trazer frieza com profissionalismo. Às vezes tem coisas técnicas que não dá para atuar de forma diferente, né? Então, olha aí, gente. Já tira esse rótulo aí, por favor, hein? Os profissionais da saúde, eu sei que eles são humanos demais.
Vocês não fazem ideia. Em um mundo em que cada vez mais técnico, cada um trabalha na sua especificidade como técnico, né? Como não perder o toque, a escuta e a presença. Porque você está ali com a dor. A dor está ali latente, não só a dor do paciente, mas a dor dos familiares. Como é que você faz para você não perder a mão disso tudo? Acho que um segredo, assim, né, uma dica para que a gente não perca isso, né, essa questão de sempre estar atento, né, a ouvir o paciente, né. A gente sempre ouve dizer, né, que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, então a gente deve ouvir mais, né, do que falar. E eu acho que no atendimento em saúde, eu acho que isso a gente tem que usar muito, né, porque às vezes a gente ouvir o paciente, né, ele já é meio caminho andado. E lidar com a dor, a gente precisa ter muito o acolhimento, né? O paciente, ele precisa se sentir confortável para falar das dores dele, né? E se a gente, às vezes, se perde nesse meio, né, de profissionalismo, de técnica, né? É muito fácil da gente se perder ali no meio e acabar se distanciando, né, dessa questão da escuta, do acolhimento, da humanização, né? Então, eu acho que é isso. Mas numa prática, vamos lá, vamos pensar numa prática. Uma prática ali, chega alguém, né, por um acidente, uma dor muito intensa, e os familiares, tudo naquela situação de gritos. Como que você, enquanto profissional, consegue trazer essa escuta, essa presença e esse humanismo dentro de uma situação tão complicada e delicada? Cris, eu acho assim, ó, que em algumas condições, né, algumas situações, tem essa questão do desespero, principalmente dos familiares, muitas vezes não é nem do paciente, né? Mas, assim, o que eu costumo fazer na minha prática clínica, e aprendi com muitos profissionais, né, mais experientes, essa questão, é a gente sempre esclarecer muito bem as coisas. Então, eu acho que quando o paciente ou o familiar, ele tem um entendimento, né, de qual que é o processo, né, o que está acontecendo, às vezes, dependendo da gravidade, a gente cai no erro de, às vezes, querer poupar, né, a pessoa, falar assim, como que eu vou falar isso, né, mas, assim, sempre mais particularmente na área da terapia intensiva, geralmente essas decisões são tomadas junto com a equipe multidisciplinar, né? Certo. Mas a gente, como agente, né, dentro dessa equipe, é muito interessante a gente sempre utilizar isso, né? De esclarecer muito bem, né? Tanto o paciente quanto o familiar, né? Do que está acontecendo, o que vai acontecer, porque aí ele acalma. E aí ele sabendo, né, o que está se passando, ele fica mais tranquilo. E aí a gente perde um pouco essa questão do desespero, né? Ele se acalma, a gente ouve, porque às vezes ele estava desesperado, ele só queria falar um pouquinho, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, esclarecer muito bem as coisas e ouvir, né, o familiar, o paciente. E aí ele confia em você e aí dá tudo certo. Que coisa boa, né? Porque quando os ânimos está tudo alterado, precisa ter esse discernimento, senão termina desandando tudo, né? Exato. Que é o que a gente às vezes escuta por aí, né? O que você diz para uma pessoa que está estudando fisioterapia, né? Que muita gente que está nos assistindo, tem muitos profissionais de saúde. O que você pode aconselhar para essa pessoa não perder o equilíbrio emocional diante de uma situação dessa? Gostaria que você falasse ali, doutora Doralice. Olha, na minha experiência em docência, até eu costumo dizer muito isso, né? Para os alunos, né? Para quem pensa em fazer fisioterapia. É uma área maravilhosa, né? E aí a gente precisa manter o controle, né, das situações em alguns momentos, né? Mas eu costumo dizer assim, que todos os perrengues que a gente passa, todas as situações difíceis, né, elas são muito e muito retribuídas com a recuperação do paciente lá no final. Então, é uma das áreas, Cris, que eu considero, assim, das mais recompensadoras, né, assim, das profissões que tem uma recompensa, né, é muito gratificante ser fisioterapeuta,
Porque você encontrar um paciente, e eu já vivenciei graças à minha profissão várias vezes isso, né? Você observar muitas vezes um paciente, né, na UTI, vítima de um acidente, entubado, em ventilação mecânica, traqueostomizado muitas vezes, e aí você encontra ele na rua trabalhando, né, voltou, tá reinserido nas atividades dele, isso é muito gratificante, e saber que você fez parte desse processo, né? Então, quem tá aí, né, pensando na fisioterapia, sigam aí em frente, porque vale a pena. Anotou, né? Espero que você tenha anotado. Porque eu ia fazer essa pergunta, mas você já deu até a resposta, eu não ia fazer mais. Porque eu ia te perguntar o seguinte, dentro dessa tua profissão, já havia casos, né, de pessoas que você pegou em situações bem delicadas, mas você já respondeu aí, porque com certeza eu acredito que isso seja o maior pagamento para você, né? Nossa, inúmeros casos, Cris, e é a maior recompensa mesmo. Eu falo isso, meu olho até brilha, porque é muito bom você saber que você fez parte desse processo, minimamente ali de recuperação, de reinserção ao trabalho, à sociedade, à família, né? Aquele paciente que estava ali muitas vezes numa condição muito grave e ele voltou, né, para as atividades dele, isso não tem preço. E inúmeras vezes a gente vivencia isso dentro dos hospitais. E como é que você consegue lidar com... Você lida com a vulnerabilidade do indivíduo, né? Tem aquele indivíduo que ele tem uma progressão e tem outros que tem uma regressão. Como é que você consegue trabalhar a sua saúde emocional e a sua saúde mental quando você está vivenciando ambiente de UTI e depois você tem que ir para sua casa? Aí, como é que fica a Doralice nisso tudo? Olha, Cris, no começo é muito difícil, né? A gente conseguir se adaptar a essas questões. Por quê? Como eu falei, o ambiente hospitalar, o ambiente de UTI, ele não é um ambiente fácil, é um ambiente bastante hostil, assim, né? Porque a gente lida, como você falou, tem a parte bonita da recuperação, né? E também existe, né, a parte das perdas. A gente tem perdas, né, de pacientes, né? Então, a gente tem momentos glorificantes, assim, maravilhosos, mas a gente tem momentos tristes, né? E assim, a gente precisa trabalhar isso, né? Dentro da gente. Então, é um processo mesmo. Eu acho que em muitos casos tem necessidade de acompanhamento terapêutico mesmo, né? Profissional. Eu tenho colegas, vários, né? Que precisaram disso para se fortalecer mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso de uma forma bem concreta para que a gente também tenha o equilíbrio emocional, para que a gente não passe isso, né, para os nossos familiares, para os nossos pacientes, né, para que a gente não surte mesmo. Senão surta, né? Então, já é você que está lá precisando também de ajuda na UTI. Você acredita, né, que ainda... Você fala que alguns amigos seus, eles se cuidam, né, emocionalmente falando. E você enxerga se tem alguém tá dentro de uma situação tão delicada e tá negligenciando o próprio cuidado emocional? Isso até quando a gente faz alguns levantamentos, né, a gente tem muitos profissionais de saúde que acabam ficando mais vulneráveis, né? Então, esse acompanhamento de perto, ele é muito importante, né? Até da equipe que trabalha, né, com esse profissional. Então, dentro da equipe, às vezes a gente precisa, né, ter esse olhar e ver como que tá o nosso colega de trabalho ali, né? Se ele tá bem, se tem algum comportamento que tá diferente ali, fugindo um pouco, né, do comportamento habitual dele, porque muitas vezes precisa de um cuidado, né? A gente sabe que tem muitos profissionais de saúde que ficam esgotados mentalmente, precisam, né, de um cuidado, de um olhar especial, né? Isso a gente não pode negligenciar jamais, né? Isso é importante. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Do outro. Você é fisioterapeuta e também você é docente. E você tem o Instituto da Dor. Como é que você consegue... Como foi sair dessa profissão e se tornar educadora e empreendedora? Bom, tripé, né? Bom, atualmente, né, eu
participo do Instituto da Dor, né? Eu tenho lá a Beatriz Tozin, que é a proprietária da clínica, né? E, assim, ela me incentiva muito nessa parte do empreendedorismo, de, né, estar sempre à frente das coisas, de buscar mais coisas nessa área. Então, agradeço muito minha colega, minha parceira, né, de trabalho. E no começo, né, quando eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado e depois já engatei no doutorado, né? E então essa parte da docência sempre foi uma coisa que eu quis muito. E eu pensava sempre assim, um bom docente, ele tem a parte da prática clínica, até para poder mostrar suas vivências para o aluno, né? Eu vi, assim, da minha própria experiência em graduação, os melhores professores que eu tive, né? Que eu tenho e guardo até hoje, né? Eles, lembro das aulas, eram professores que tinham a docência e tinham a prática clínica. Então, por isso que eu sempre tentei conciliar as duas coisas. Então, mesmo indo para a parte da docência, eu sempre quis ter os atendimentos, né, sempre frequentes, tanto no hospital, depois na clínica, né? Então, mas não é fácil, né? Imagino. A gente tem que se virar nos 30. Não, nos 50. Isso nos mesmo. 50, porque não é fácil. E você trabalha muito com a pulsão morte. Você trabalha mais com a pulsão morte do que a pulsão vida, né? Porque quando você está dentro de uma UTI, dentro do hospital, né? Que traz toda essa hostilidade, esse medo, porque o medo da morte, ela paira ali, né? Já teve um momento de você ir para a UTI e você ir com um certo receiozinho, sabendo que aquele teu paciente poderia não estar de manhã quando você retornasse? Inúmeras vezes, Cris, isso acontece mesmo, né? Às vezes a gente vai, como você falou, né? A gente vai para casa, como que separa isso, né? Não tem jeito, às vezes tem aquele paciente que você vai para casa e fica pensando nele. Você fala, nossa, como que ele ficou? Será que, né, tá melhor? E normalmente, né, quando eu atuei, né, em UTI, eu deixei de atuar em 2021, né? Depois eu tenho que ficar só na docência e com os atendimentos na clínica e atendimentos domiciliares, enfim. Quando eu saí da UTI, eu já tinha muito isso, né, na minha rotina, muito impregnado. E aí eu pensava muito assim, tinha aquele paciente, nossa, será que ele ficou bem? Será que ele melhorou? Né? E aí, às vezes, a gente chegava no outro dia, no plantão, né? Ele não tava mais. E aí, né, puxa, tem a frustração, tem Sim. aquela questão, né, da perda, né? Pensar que aquele paciente era o amor da vida de alguém, é um pai, é um filho, né? Então, a gente lida com isso, né? Com essas perdas, Com né? essas perdas essas também. dores frequentes, né? Que é a dor da alma, Sim. né? E como é que você faz para você se resguardar emocionalmente para que você não adoeça no meio dessa sua profissão escolhida? Olha, eu costumo falar assim, lidar com dor, lidar com perdas, lidar com a UTI não é fácil, né? Mas assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito é o entendimento, né, de que as coisas são cíclicas. A dor é cíclica, então ela vai passar por um processo ali, o corpo ele se refaz e ele se adapta, né? Dentro da neuromodulação a gente fala muito isso, né? O corpo ele vai se adaptando, né, por meio da neuroplasticidade. Então, os processos eles caminham para a resolução. E na questão das perdas também, a gente pensar que a morte também faz parte, né, do ciclo da vida, né? Então, isso ajuda muito. Né, a gente pensar que as coisas são cíclicas e aí a gente trabalhando, lógico, né, sempre para o melhor, mas a gente saber que a perda, a finitude, ela também faz parte, né? Isso ajuda, né, ter clareza, né? E dói menos, né? Dói menos, com certeza. Como que qual que é o papel da família nessa sua trajetória profissional e pessoal? E agora de empreendedorismo, né? Olha, a família é fundamental, né? Na minha trajetória, eu costumo dizer que eu sempre fui muito abençoada, porque eu sempre tive minha família muito me apoiando, né? Então, assim, eu sou de uma família de pai, mãe, eu e mais uma irmã, então uma família, né, relativamente pequena,
Mas, assim, meus pais, dentro do possível, eles sempre fizeram de tudo para que a gente conseguisse, né, trilhar e alcançar nossos sonhos. Então, assim, tudo que eu conquistei, né, toda a minha trajetória, a gente conversando, né, fazer graduação, mestrado, doutorado, especialização, dá trabalho, dá, mas isso eu agradeço tudo à minha família, né, eles que me proporcionaram. E, atualmente, o meu marido também, que sempre me ajuda. Então, acho que o papel da família é fundamental, assim, sem a família, não tem como a gente conseguir chegar nos objetivos, né? Às vezes até tem, mas é muito mais difícil. Então, quando a gente tem a família ali do lado, né, auxiliando, incentivando, né? Porque tem momentos que a gente não tá tão animado assim, né? E aí é importante ter alguém da família para puxar a gente, para alavancar as coisas. Então, é muito bom. Dentro dessa sua trajetória que você nos conta e você fica muito emocionado quando você fala, dentro de todos esses percalços, já teve um momento de você querer desistir? Se tem, se teve, né? E o que te fez você se manter na sua trajetória docente, acadêmica? Muitos momentos, assim, diante das dificuldades, né, não é fácil. Às vezes a gente quer falar, né, jogar tudo pro alto. E será que é isso mesmo, né? A gente tem muitas dúvidas, às vezes, né? Mas, assim, o apoio da família, ele é muito importante. As pessoas que estão com a gente, vão nos alavancando, elas nos ajudam muito, né, nessa trajetória. Mas, assim, costumo dizer que sempre tem uma força, né? Quem acredita fala que é Deus, eu acredito, né? Quem não acredita, às vezes, é o universo, é a energia, né? E a gente sabe que isso é uma chama que tem dentro da gente que faz nos dizer se a gente está no caminho certo. Então, isso puxa, então vai ajudando a gente manter o caminho, apesar das agruras aí que acontecem. É verdade. O que mais, Doralice, o que mais te realiza ao ensinar o conteúdo, o acompanhar o crescimento das pessoas? Cris, olha, o conteúdo é importante, mas o crescimento, né, é impressionante. Eu costumo dizer, assim, que eu escolhi a docência porque quando a gente faz, né, o questionamento, assim, é interessante a gente querer modificar o nosso meio para melhor, né? E aí, às vezes, né, a gente fica reclamando tanto, porque, né, o que eu posso fazer para melhorar o mundo, né? Eu quero um mundo melhor, todo mundo fala isso, né? E aí, o que eu posso fazer como agente transformador? Eu acho que a docência, ela traz muito isso. Então, é muito lindo você ver aquele aluno, né, como ele começou nos primeiros anos, né, do curso, muitas vezes, e como ele sai. Então, eu costumo dizer que a educação, ela transforma vidas mesmo, né? E isso é muito importante, assim, a gente se sente útil um pouquinho. Então, isso, a transformação é maravilhoso. E quando você fala, chega aos seus olhos, brilha, né? Você vê aí a trajetória dos seus alunos. Doralice, que tipo de profissional, de ser humano você gostaria de ser? Que você gostaria de esperar e deixar como legado? Olha, eu vou puxar um pouquinho, né, disso que eu acabei de falar. Eu penso sempre em transformar, né? E eu me questiono muito o que eu posso fazer para melhorar, né, esse ambiente, para melhorar a minha cidade, né, as minhas relações ali, o meu bairro, enfim, né? Então, eu gostaria de ser um profissional que fez a diferença, seja na vida de um paciente, né, um professor que serviu de inspiração ou que trouxe algo de bom para modificar a vida de um aluno, né? E eu gostaria disso, assim, se um aluno, né, daqui, sei lá, 100 anos, um aluno lembrar, né, de mim e falar assim, nossa, aquela professora fez isso que me inspirou, me incentivou, eu já estou satisfeita. Ai, que bom. Então, esse seria o meu desejo, assim, de deixar um legado, né, ou um paciente que lembra, assim, de uma forma que eu transformei a vida dele, aliviei a dor, né, fiz o dia dele ficar melhor, né? Então, acho que esse é o propósito. Que bacana. Isso é ótimo, hein? Ó, só essa resposta aí
Já merece vários likes e você compartilha tudo, hein? Compartilha tudo, porque eu tô tendo tantos insights assim, a língua chega a ficar coçando, fazer um monte de perguntas. Eu trouxe aqui um bate-pronto. Eu amo bate-pronto. Amo bate-pronto. Eu gostaria que você nos dissesse aqui o livro que trouxe um aprendizado marcante para você. Ai, um só? Um só. Ó, o Reinaldo olhando pra você, ó. O maridão ali já. Ai, Cris, olha, vou falar de um, né, recente, né, e assim, ele é até polêmico, né, mas eu vou citar O Príncipe de Maquiavel. Acho que ele traz vários insights, até políticos, né, do momento que a gente vive, né, e eu acho que ele é um livro antigo, mas que ele acaba sendo muito atual. Uhum. O livro tem disso, né? Ele pode ser o tempo que for. E parece que tá falando com você naquela hora, né? E assim, né? Assim, né? Tem muitas coisas que são cíclicas mesmo, né? E dependendo do momento que a gente vive, né? Ele parece que a gente está vivendo de novo aquela situação que a gente já passou em algum momento, né? Uhum. Então, são experiências que vão se modificando ao longo do tempo, né? Exatamente. Uma música que faz você desligar do mundo. Nossa, difícil isso, né? Uma música. Uma música. Vou falar de uma música, ela não é muito conhecida, né? Mas ela se chama Cura. E aí, não sei se tem como eu falar depois o autor, aqui. né? Pode falar. Mas aqui. é uma música que fala muito dessa questão, né? Dessa questão assim de que como a gente cria, né? Muitas vezes os problemas e muitas vezes a solução, né? Do problema ele tá em nós mesmo, né? Então fala dessa relação de saúde e doença, mas pensando nessa questão pessoal interna, né? Um filme que te trouxe conhecimento e aprendizado. Um filme. Nossa, Cris, difícil demais, filho, tem que minha pensar. filha. Tem que pensar. Em filme. Tem que pensar. Você assiste filme ou não? Assisto muitos filmes, dependendo da época, é um gênero diferente. Porque os filmes, eles trazem muito conhecimento pra gente, né? Dependendo do filme, traz. Até desenho animado traz. Até desenho animado. Eu amo desenho animado. Também gosto. Ai... Posso colar pra eu falar o nome? Cris, um filme. Um filme. Que você fala assim, olha, eu assisti esse filme, me trouxe conhecimento, eu indicaria pra você, Cris. Nossa, travei. Tem como editar ou é diretão isso? Não, aqui é diretão. Aqui a gente não edita nada, né, Júlio? Passa pra próxima, eu vou falar o filme daqui a pouco. Então tá bom. Essa é um pouquinho mais... Eu acho que essa aqui vai tocar na sua alma, um pouquinho. Se você tivesse a única chance de sentar pra tomar um café com uma pessoa que é muito especial pra você, quem seria essa pessoa? Pode ser pessoas que estão aqui, pessoas Ou que já pessoas partiram. Meus avós maternos. Eles já partiram, né, os dois, e eram pessoas, assim, fantásticas. Então, eu gostaria de tomar um café e contar esse momento que eu vivo hoje, porque, como eles faleceram há algum tempo, então, muitas coisas da minha trajetória que eles sonhavam, eles não participaram. Então, eu gostaria de tomar um café e bater um papo, assim, contar, né, do que eu tô fazendo, das coisas, falar da vida. Ai, que coisa boa, que maravilha. Um hábito simples que mudou a sua forma de viver. Acordar cedo.
Olha, eu sou muito metódica, né, em muitas coisas e durante muito tempo eu sofria com a questão de me organizar melhor. Então, acordar mais cedo, né, é uma coisa que mudou, assim, foi uma virada de chave para mim. Porque hoje eu acordo todos os dias 5:30 da manhã, né? Eu não tinha esse costume. Eu sempre fui aquela pessoa que acordava meia hora antes de sair de casa, às vezes até menos. Uhum. E saía sempre correndo, atrasada. Então, eu acho que acordar cedo é um hábito que melhorou muito. Assim, até o meu dia, assim, flui melhor. Que maravilha, isso é ótimo. Eu também sou da galera que acorda cedo. Eu acordo cedo, eu gosto. Acorda cedo, já faz exercício, já faço minhas coisas, organizo meu dia, faço meu planejamento. Isso é bom, né? É muito bom. Nossa, muito bom. Algo que você aprendeu mais na dor do que na teoria? Mais na dor do que na teoria. Isso. Eu acho que é isso, Cris, que a gente conversou até de lidar com, não só com o paciente, mas com as pessoas. Eu sempre tive dificuldade, assim, de separar o que era, né? O meu receio era, assim, misturar as coisas, né? O tratamento do paciente com a questão pessoal, né? Até muita gente fala assim, mas o paciente não é seu amigo, né? Mas, por fazer errado muitas vezes, eu acabei aprendendo esse limite, né? Então, hoje eu sei que eu não preciso tratar o paciente com frieza para que eu seja uma boa profissional, né? Uhum. Então, não é isso que vai me fazer um profissional melhor ou não, né? E não vai fazer extrapolar os limites. Entendi. Então, isso eu aprendi, né? Com muito sacrifício ali, foi bem difícil para mim. Eu imagino. Uma palavra que define hoje a sua relação com o seu trabalho. Dedicação, né? Se for representar em uma palavra, né? Então, acho que hoje, né, até tendo essa questão de conciliar muitas coisas, né? Eu acho que a dedicação, ela é muito importante, né? E ela acaba definindo muitas coisas ali para mim nesse momento. Ai, que maravilha. E para você, assim, respirar agora. Você imagina que papaizinho do céu vai chegar assim para você e falar, Doralice, eu vou te dar um poder de você mandar a mensagem para 8 bilhões de pessoas. Como vai chegar? Não se preocupe, vai chegar via satélite, vai chegar por tudo que é canto. Mas esses 8 bilhões serão impactados com a sua mensagem. Mas você só tem 30 segundos para mandar essa mensagem. Eu gostaria que você falasse com esses 8 bilhões de pessoas ali, ó. Bom, sigam seus sonhos, né? Acreditem em você, né? Em vocês. Façam o seu melhor, dediquem-se, né? Acredite no que você acha que é o correto, né? O que é o certo para você fazer. Não tenha medo, né? Estude muito, né? O estudo é a única forma que a gente tem de transformar a nossa vida, né? Da nossa família. E persistam. Eu acho que, assim, a gente tem que persistir no que a gente acredita. Então, esse seria o meu recado, né? Que as pessoas persistam naquilo que elas acreditam, né? Hoje a gente tem um mundo que é muito fácil da gente desistir das coisas, né? A gente tem relações muito voláteis, assim, muito fúteis, muito superficiais. Então, acreditem, né? Até para os seus relacionamentos, para a sua profissão, né? Então, acreditem mesmo no que você sente, né? E dedique-se para fazer dar certo. Perfeito. Pegou? Notou isso, Júlia? Não pode desistir, hein? Persistir sempre. Sempre. Independente dos percalços, né, doutora? Tem que fazer isso. Curtiu o nosso podcast? Bate-papo? Muito bom, Cris. Como é que as pessoas te acham, que te encontram? Bom, do Instagram, né, Doralice Raquel, né, fácil de achar. Eu costumo falar que Doralice não tem muitas. Não tem muitas, né?
Então, no Instagram, Doralice Raquel, né? Estou lá também, segunda a sexta, no Instituto da Dor, né? Quem tiver dúvidas, né? E quiser conversar um pouquinho sobre dor, conhecer os nossos tratamentos, né? Conhecer um pouquinho lá do nosso trabalho também, pode entrar em contato lá com a clínica, né? E por meio das redes sociais, né? Do Instagram. Que coisa boa. Então, você curtiu aqui o nosso bate-papo? Muito bom, Cris. Obrigada, viu, pelo convite. Você é surreal de, de querida. Eu que agradeço. Aprendi muito, principalmente sobre quando você traz o que é dor aguda, o que é dor crônica, né? Essa relação que você traz enquanto profissional com o paciente e olhar também para a família, né? E algo que eu vou levar para mim aqui é quando você consegue fazer esse discernimento, né? Do que é dor, a importância de ouvir a dor, compreender a dor. Porque às vezes as pessoas elas acham que tudo é frescura. Não é assim? Mas a dor não é frescura, né? A dor não é frescura e muitas vezes, né, a dor ela é multifatorial. Então é muito difícil de a gente simplificar, né, a dor. Então ela é um processo complexo mesmo. E jamais, não é frescura. Todas as dores elas devem ser ouvidas, tratadas, né? E esse entendimento é muito importante. Ai, maravilha. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz e honrada, viu? E você é inspiração, viu? Gente, eu espero que você tenha gostado desse podcast, porque ouvir a Doralice é uma certeza clara, muito clara. Cuidar do corpo é, antes de tudo, um ato de presença, um ato de escuta e um ato de humanidade. Que a dor não é apenas algo a ser eliminado, mas muitas vezes um convite para olhar mais a fundo. Como ela mesma diz, dor não é frescura. A gente tem que cuidar, tem que compreender e tem que respeitar essa dor para ser tratada, né? Porque quantas pessoas dizem que não tá... é só uma dorzinha e depois passa, né? As pessoas acreditam que o tempo vai passar aquela dor. Eu acredito que seja um mito. A dor ela só tende a aumentar, se não for cuidada, né? Com certeza, né? Tem que ser cuidada, toda dor tem que ser tratada. Não é normal viver com dor, viu, gente? Então, precisa buscar ajuda especializada, né? Para que a gente consiga tratar essa dor da forma correta. Exatamente. Então, se você gostou desse episódio, você está sentindo dor, aquela dor que as pessoas podem dizer para você que é frescura, você vai procurar a doutora Doralice no Instituto da Dor, não é isso? No Instituto da Dor. E onde fica esse Instituto da Dor? O Instituto da Dor, ele fica bem pertinho, ele é fácil de encontrar, ele fica na rua Dr. Gabriel Monteiro da Silva, número 52, é próximo da Sampaio Vidal. Então, aqui em Marília? Aqui em Marília, né? Tá. Então, é o Instituto da Dor de Marília, né? E aí, sigam lá nas redes sociais do Instituto da Dor de Marília. Uhum. E qualquer dúvida, estamos lá à disposição. Exatamente, gente. O que vocês precisam entender é que dor não é normal. Se está sentindo dor, teu corpo está falando e você tem que procurar ajuda especializada. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui a Unimar EAD, aos nossos apoiadores, Unimar EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, a revista Mães e Filhos, a doutora Beatriz Casari, o doutor Ricardo Ortega e os nossos parceiros aqui dos bastidores, que é o nosso diretor técnico, o Marco César, o nosso assistente, o Júlio Sinatória, ao professor Henrique Ned Maia. Sem eles, nada disso seria possível. E a você, que você pegue esse conteúdo, assista, reassista, mande para as pessoas que estão sentindo dor, que muitas vezes as pessoas acham que é frescura, mas não é frescura, não pode normatizar a dor. Não é isso, doutora? É isso aí, não é normal sentir dor, né? Então, não normalizem qualquer dor que você sinta, que você veja que tem alguma coisa errada ali, que não tá melhorando, né? Então, procure ajuda, né? Para você viver melhor, com qualidade de vida, sem dor. Exatamente. Por que eu trouxe de novo esse recadinho? Porque é muito comum as pessoas colocar as dores, esquecendo e deixando que o tempo vai resolver. O tempo não resolve. O que resolve é tratamento. Por isso,
cuide-se. Vamos fazer um brinde à saúde. Um brinde à saúde. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau.